Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos! Hoje a gente vai bater um papo incrível sobre o futuro da ortodontia com inteligência artificial, claro. E o convidado, sempre ele, o cara que parece ter uma bola de cristal. Nunca vi ninguém prever tão bem o que vai acontecer na ortodontia como o ilustre professor Adriano Marota, aqui no Brasil, carinhosamente chamado, lá nos Estados Unidos, onde ele reside já há alguns anos, é o famoso Dr. A. E Adriano sabe tudo de tecnologia aplicada em odontologia. Apesar de ser mestre, doutor, pós-doutor, ele é um pioneiro, visionário e sim, tem a bola de cristal tecnológica. Ele começou lá atrás com tantas coisas e hoje a gente vai discutir toda essa caminhada da evolução tecnológica na ortodontia que está lado a lado ao que o Adriano está fazendo, até ele que está criando, né? Adriano, seja bem-vindo, cara. Onde é que você está nesse exato momento aqui? Olá, Mário. Sempre um prazer participar aí dessa entrevista, né? Desse momento muito interessante que a gente vive né? Na indústria ortodôntica, né? Na própria nossa vida, uma série de mudanças aí, né? Depois da pandemia, enfim. Eu estou aqui em Dallas, Texas, nos Estados Unidos, né? Onde eu já moro faz alguns anos, né? Obrigado aí pela sua introdução, de ver, né, de certa maneira, o futuro. Eu vou até falar um pouco sobre isso. Eu não tenho bola de cristal, não. Gostaria de ter, na verdade, eu até gostaria de ter uma bola de cristal, porque a gente, eu procuro mais prestar atenção aí no mercado. Você vai ver umas estratégias que eu faço em estilo de vida até, que me ajuda a acertar mais do que errar, vamos dizer isso, né? Todo mundo erra aí, a gente investe em várias direções, mas a Ortho-I, graças a Deus, vem aí há muitos anos sempre conseguindo explorar bem as novas tecnologias. Adriano, tá tudo bem, você está falando que não tem a bola de cristal e eu vou acreditar, mas é muito difícil a gente entender como você pode investir de maneira tão correta na ortodontia, no futuro da ortodontia, né? Você primeiro falou muito sobre os brackets autoligados, e aí ele veio com força. Depois a colagem indireta, a gente até fez o primeiro curso online de colagem indireta. A gente já era digital antes da colagem indireta digital, né? A gente já estava ensinando de forma digital. Aí depois vieram os alinhadores. Eu tive a oportunidade de ir em 2013 para São José dos Campos. A gente discutiu muito sobre os alinhadores. Então, a percepção que eu tinha e continuo tendo é que você sempre está um passo à frente do que vai ser tendência na ortodontia e vai beneficiar os pacientes, trazer sucesso para os colegas, né? Depois você apareceu com a impressorinha lá, 3D, de filamento, inclusive, e imprimindo os modelos, estampando os alinhadores ali, quer dizer, a ortodontia digital propriamente dita, né, no seu workflow, já no printing, você trazendo inovação. E aí veio que hoje eu estou me beneficiando há 4 anos do consultório nas nuvens, que é o que a gente está fazendo aqui. Estamos criando conteúdo de ortodontia, já fiz planejamentos digitais, já fiz suporte clínico, enfim. Você falou isso também há um tempo atrás e eu olhava e falava, bom, cara, mas como assim? Para quem se expõe ao que está muito claro na hora que você está falando, dá um certo nó assim na cabeça, sabe? Você fica, para mim que gosta de inovação e tudo que eu fiz, que escutei com você, fez muito sucesso depois. Então, eu já digo, eu não entendi direito ainda, mas eu vou fazer porque é Adriano que está falando, sabe? E realmente escrevi um artigo essa semana, você viu, o pessoal adorou, falando de que eu não tenho a bola de cristal, mas conheço quem tem. Então, esse é o meu segredo. O meu segredo é estar ao seu lado, batendo esse papo e o que eu não entendo, eu faço porque já. Mas como é que a gente vai fazer para, principalmente agora com a inteligência artificial, eu não sei se é esse
o próximo passo que você está esperando? Acredito que sim, pelas nossas conversas, mas é uma premonição, é o estudo, é o seu PhD, ou é o feeling mesmo, está no seu sangue, em quem você é, essa inovação na ortodontia, e não erra, cara. Eu tô esperando o dia que você vai errar, mas não acontece, né? Agora você está apostando bem forte na inteligência artificial, não é isso? Isso. Você já fez uma análise boa aí, de quase que da evolução aí um pouco da ortodontia, né? Você mandou bem em termos de técnicas, acessórios, tecnologias, forma de trabalho, né? Mário, a verdade é o seguinte, eu acho que seriam 3 fatores que são importantes, que me ajudam, às vezes, a tomar decisões importantes dentro do meu negócio ou dentro de uma especialidade, ou até importantes decisões aí para dar um passo na frente, digamos isso, quando o assunto é tecnologia. A primeira delas é a necessidade. Eu começo a fazer as coisas antes do que os outros, talvez. Isso chama-se early adopter, né? Então, qualquer nova tecnologia que eu vejo, seja na ortodontia, seja na educação, ou até carro, por exemplo, eu já tenho carro elétrico há 6, 7 anos. Isso é um pouco meu, né? Então, eu vejo uma nova tecnologia e eu acho que isso vai me trazer alguns benefícios, seja qualidade de vida, seja mais tempo ou mais eficiente naquilo que eu estou fazendo, eu vou lá e testo. E muita coisa eu acabo testando, fazendo. Já fiz muitas viagens para ver outras técnicas de ortodontia, já provei outros tipos de soluções, de ferramentas digitais, que não deram certo, enfim, né? Agora, algumas delas que está todo mundo usando em outras indústrias, aí está o terceiro elemento, né? Então, a primeira é o early adopter, o segundo é você ter essa necessidade, é você sempre procurar melhor. Você tem um problema no seu consultório, você tem um problema, você vê que não existe nenhuma solução boa ainda no mercado, na indústria, e aí eu vou atrás de outras indústrias para ver. Essa é uma experiência muito boa, porque a nossa indústria talvez não tenha a resposta, mas outras indústrias já estão na frente, né? Fazendo coisas semelhantes que a gente, com problemas semelhantes, mas por algum motivo essa determinada indústria foi um pouco para outra direção, e as outras especialidades, as outras indústrias seguiram. Um exemplo até que você comentou era o Cloud Practice, né, que é o consultório nas nuvens. Foi uma inspiração, na verdade, da Cloud Kitchen, que são cozinhas que as pessoas nas nuvens, ou seja, é o delivery. Foi o começo daquele negócio de você fazer entregas, né? Entregas associado ao fluxo digital. Não é só pedir uma pizza pelo telefone. Era aí dentro de um aplicativo, né? A pessoa aí não precisava ter um restaurante, uma pizzaria aberta ao público. Ele só precisava ter a cozinha e ele enviava e mandava entregar a pizza. Você não sabe de onde, né? Mas na internet, ele muito bem posicionado na internet, você achou ele na internet e você pediu a pizza por uma pizzaria que não existia fisicamente. E a hora que eu vi isso, eu falei, nossa, mas faz todo sentido. Agora, a ortodontia não dava para delegar isso, né? Não da maneira que era feito, né? Aí que eu comecei e falei, bom, veja bem, alinhador é legal, mas eu comecei a ir por alinhador mais para eu ter a simulação nas nuvens, a simulação digital, porque eu viajava muito para dar palestras e eu também tenho família nos Estados Unidos, então eu viajava muito para cá. Depois fui fazer pós-doutorado em Barcelona, na Espanha.
também eu queria controlar remotamente, né? Então, isso tudo foi uma necessidade no qual eu me espelhei em outras indústrias que estavam, de alguma certa maneira, fazendo coisas remotas, né? E para eu conseguir me incorporar ao meu processo de trabalho, para eu conseguir fazer essa entrega de serviços à distância via internet, eu tive que mudar o meu processo de trabalho dentro da Ortho-i, né? Foi aonde que eu falei, bom, os alinhadores é só uma ferramenta, mas tem um processo atrás dele que é fantástico, que era o scan, o design e o print, né? E aí que eu comecei a falar sobre isso. E, enfim, né? Então acho que eu dei uma maneira de uma explicação, né, de como essas novas tendências eu acabei usando muito antes, talvez, que a maioria, mas foi com foi com, digamos assim, com esse conhecimento, com esse espírito, né, de você estar aberto a novas tecnologias, testar, né, para ter isso tudo. E aí veio a pandemia até, mas eu já tinha preparado, né, todo o meu consultório nas nuvens. Então, quando eu mudei para os Estados Unidos mesmo, alguns anos atrás, eu mantive o meu consultório, né, digamos, convencional, e montei só o consultório nas nuvens, que era como uma loja virtual, né? Você tem a loja normal, física, e monta uma loja virtual. Aí era a Ortho-i, que eu fazia praticamente planejamento ortodônticos e treinamento, tudo à distância, né? Tudo à distância. E aí aqui eu comecei a fazer todos esses serviços digitais associados aos serviços ortodônticos em pessoa, in person, né? Físicos, com serviços digitais. E agora vem a inteligência artificial, né? Que é um novo capítulo que, da mesma maneira, a gente vai seguir. Eu estou investindo tudo, como eu fiz no passado, na ortodontia digital mesmo, eu tinha até dificuldade, né? Porque todo mundo usava alinhador, Mário, e eu comecei a investir no meu consultório como um modelo diferente de negócios, que era esse de controle remoto, de consultório nas nuvens. Ele é muito mais do que o alinhador. Você vê isso? Porque eu fazia colagem direta, eu fazia planejamento de casos complexos, tudo à distância, entendeu? E tudo digital. E também fazia a simulação dos tratamentos com alinhadores, também à distância, mas ele era só o alinhador e o simulador, né, o planejamento digital com os alinhadores, ele era só parte do meu processo. E tinha os tratamentos híbridos, onde eu misturava cirurgia ortognática, tratamento esquelético, com tratamento com alinhadores. Então, isso tudo era muito maior do que só alinhadores. E eu falei, como é que eu vou me expressar? Como é que eu vou me posicionar no mercado? Foi aí que era Ortho-i Digital Orthodontics. Eu lembro que esse termo eu tinha dificuldade, eu lembro que eu procurei, parece piada, Mário, mas eu estou falando de 15 anos atrás. Não existia esse termo popular. Eu lembro que eu procurei no Twitter antes de eu começar a usar, porque eu queria ver se fazia sentido. E como você mesmo falou, as pessoas às vezes não entendem, era uma expressão diferente, era um fluxo completamente novo que não fazia sentido na época, né? Mas, né, como eu já estava, né, vendo, né, essa tendência, né, de serviços digitais nas nuvens, que é o cloud computing, né, eu não tinha a menor dúvida que isso ia virar. Tanto é que aí eu larguei tudo que eu estava fazendo no método tradicional, mudei para os Estados Unidos, né, depois que eu voltei da Espanha, e falei, vou começar uma empresa de ortodontia digital, com serviços digitais, né?
E então nascia aí, e outros colegas já estavam fazendo a mesma coisa, né? Enfim, de uma certa maneira, um pouquinho da história, então, até agora. Mas então, Adriano, isso tudo bem. Agora que todo mundo já está fazendo, a gente viu crescer aí a Invisalign, eu conheci em 2007 nos Estados Unidos, em Connecticut, com o professor Nanda, que agora está aparecendo de novo aí com a inovação dos alinhadores diretamente impressos, que realmente é uma evolução. Mas, cara, aí tudo bem. Aí a gente tava ali meio que caminhando em paralelo. Você de um lado, eu do outro. A gente se juntou aí no ensino online, todo mundo também não acreditou. Então, eu tô também vivenciando isso já há uns anos, e só que eu também ainda alguns passos atrás de você, entendeu? Na frente de muita gente, mas ainda uns passos atrás. E por isso que eu me coloco nos dois lugares, e aí fica fácil para mim perceber esse gap que tem com a certeza que você tem do que vai acontecer, porque não adianta a gente falar aqui num podcast, sabe, da inteligência artificial, por exemplo, que é o próximo passo, e eu queria que você tentasse reduzir um pouquinho esse gap, entendeu? Que é para as pessoas, como é que elas quando você se deparou com o WhatsApp, por exemplo, pela primeira vez, foi apenas uma bolinha verde que apareceu na sua frente, né? Então, quem chegou primeiro acabou se adaptando e tirando vantagem. Então, mas como é que ele traz essa compreensão do futuro, que a gente já sabe que vai acontecer, sabe? Os colegas, para o presente, para que eles cheguem primeiro, né? Aí, se você me permitir, eu já vou dar uma dica, se quem quiser aprofundar na inteligência artificial em ortodontia. Estamos quase lá, né, professor? Vou te encontrar agora no final do mês, num lugar incrível. Estou precisando lhe encontrar pessoalmente. Cara, eu estava até pensando isso, esse mundo digital é tão assim, que eu percebi que eu não lhe vejo pessoalmente tem mais de 3 anos. E, mas não parece, né? A gente está sempre conversando. Sim. E tal. Então, lá em Ubatuba, é o Sprint Brasil, e eu quero convidar um pouquinho o pessoal aqui para ir. Tá? Mário, você vai aprender o que? Inteligência artificial? Sim, também, vamos, confie. Eu faço isso direto e nunca me arrependi, né? Mas se você puder encurtar um pouquinho, que é para as pessoas dizerem, saírem desse conforto do tá, tudo bem, ela vem aí, mas eu tô ocupada com outras coisas, sabe? Tá, ela vem aí, mas eu estou fazendo outro tipo de coisa, entende? Então, o que você poderia dizer para os nossos colegas ortodontistas, principalmente? Lógico que pode se aplicar para toda a odontologia, mas para que eles entendam que, de fato, tem uma coisa gigante crescendo, entendeu? Agora, nesse exato momento, e como eles podem tirar vantagem disso hoje, agora, já. O que eu faço normalmente não tem muito segredo, assim, é simples, eu vou lá e testo, Mário. Por isso que eu tenho as respostas, né? Então, se você, desde a colagem direta, será que funciona ou não? Mesmo antes da colagem 3D, eu fui lá e fiz, via quem estava fazendo melhor, viajava, pegava avião e ia. Que nem o Sprint agora, vou pegar o avião, vou para o Brasil. Quem quiser ver como é que faz esse fluxo de trabalho com inteligência artificial, tem que arrumar uma linha e ir atrás de alguém que está fazendo e começar a fazer. E aí, depois de 6 meses, você vai estar aqui postando um vídeo no Instagram falando sobre inteligência artificial. Mas por que com tanta propriedade? Por que com tanta certeza? Meu, você foi lá, você fez um curso, você aprendeu com alguém, você errou. Né? Então, alinhador também, né? Quando você começa a trabalhar com alinhador, por que de repente você vira um speaker e você começa a fazer? Primeiro, porque você errou algumas vezes, você acertou muitas vezes, usou o conhecimento de outras pessoas, né, para acelerar esse processo, e aí você virou um expert em alinhadores, né? E eu acho que aconteceu com muita gente, né? Expert em ortodontia digital, expert
em alinhadores, expert em impressão 3D. Né? Eu lembro que quando a primeira impressora que eu comprei, que era essa de filamento, que nem as impressoras eram muito caras ainda no passado e assim por diante. E eu comprei, imprimi o meu primeiro modelo e eu não tinha a mínima ideia se ia funcionar ou não. E eu fiz um alinhador e coloquei na boca de um paciente, baseado nesse modelo, que era a mesma coisa que você virar hoje e falar para alguém, eu vou construir um carro na minha garagem. Você fala, como assim, um carro? Você fala, vou construir um carro, né? E você vai falar, cara, não vai dar certo esse carro. Né? Então, era uma época que você falava, olha, vou construir um alinhador eu mesmo, fabricar no meu consultório. Eu era motivo de piada. Primeira vez que eu falei, eu montei um website, eu lembro que meus colegas, muita gente deitava no chão de rir, entendeu? Porque era um dinheiro que eu investia que não... ninguém entrava na internet. Eu tinha o primeiro blog do Brasil, até que ninguém lia. Né? E eu fiz as mesmas coisas que os modelos de AI, Mário. Eu comecei a fazer modelos de AI em 2019, baseado numa necessidade que eu tinha de fazer várias tarefas repetitivas. Chegou uma época que não fazia sentido para mim ter que ficar fazendo a mesma coisa toda hora. Né, ou dentro de um consultório passando as instruções de uso de aparelho, de alinhador, ou as vantagens do alinhador para um paciente novo, toda hora, 5, 10, 15 vezes por dia, 100 vezes por semana. Ou depois eu ensinando os ortodontistas nas consultorias, ou nas empresas que eu trabalhava como consultor, ou como fazendo onboarding, né, credenciamentos. Eu tinha que ficar repetindo a mesma coisa toda hora. Então, isso não fazia sentido. Como não fazia, Mário? Como eu pegava um avião e vocês me convidavam para dar uma palestra na especialização em outro estado. Né? Aí eu entrava lá, 10 alunos, 8, 2 saíam mais cedo, 6 estavam dormindo. E aí eu falei, o que eu estou fazendo da minha vida? Entendeu? Eu peguei um avião, larguei minha família inteira, minha filha acabou de nascer, fica no aeroporto. Aí eu chegava lá para dar uma aula de especialização, entendeu? Aonde eu falei, não faz sentido. De novo, chega uma hora que você está exposto a isso, começa a não fazer sentido. Algumas pessoas continuam fazendo. Vou fazer, todo mundo ganhando dinheiro ali, tá tudo bem, é a vida, não tem o que fazer. Eu falo, não faz mais sentido, eu vou parar de fazer e vou procurar uma solução melhor. Né? E aí você foi até, no fim, a gente fez a parceria com o Inset, porque era o ensino online que veio de uma necessidade que eu falei, olha, hoje em dia eu prefiro fazer um curso online para ensinar algumas coisas que dá online, né? E aí todo mundo de novo, mas como assim não dá certo? A saúde não dá certo, era só as empresas, né? De outros tipos de treinamento, de outras indústrias, a mesma coisa. Né? O Inset veio do Grupo Alfama, que já tinha experiência em ensino online, né, em outras indústrias, com muito sucesso. Por que não? A gente só fez o trampolim, né, para a ortodontia. Um grande exemplo de inovação na educação. Né? Mário, está acontecendo a mesma coisa agora, né, com a inteligência artificial. Então, não foi que eu acordei de manhã, olhei para o céu, vi uns pássaros e falei, olha, inteligência artificial, parar tudo aqui que eu estou fazendo e vou investir. Fui para o Google. Não. Foi novamente não fazendo sentido a minha forma de trabalho, as coisas que eu estava trabalhando como ortodontista. E aí eu falei, tem que ter uma maneira melhor de eu dar esses treinamentos ou de eu passar a informação da ortodontia digital. E aí eu fui falar com um outro cara que era de uma área, presta atenção, isso é legal essa história, mano. Um cara da área de financeiro, de novo, lembra? A necessidade sai do seu mercado, sai da sua zona de conforto e procura alguém que está fazendo alguma coisa diferente. Aí tá aí a bola de cristal, simples. Aí eu falando com esse cara, tomando um café e tal, aqui nos Estados Unidos já. E aí daí eu expliquei, olha, o meu problema é esse, eu fico
eu estou treinando ortodontistas do mundo todo, vários idiomas, eu já falo 3, mas mesmo assim, às vezes eu tenho dificuldade com outros idiomas. Então, tem o problema do idioma, tem o problema da distância, tem o problema do preço, eu não quero entrar no avião toda hora, eu estava viajando muito, uma série de problemas. Ele falou, Adriano, todos os seus problemas eu estou vendo, faz sentido, e você chegou no seu limite como humano. Aí eu entendi tudo que você falou, eu não entendi a última parte. Você chegou no seu limite como humano, no que se refere. Né? Eu preciso estudar mais, porque meu currículo já estava desse tamanho, não tem mais o que fazer. Assim, ele virou e falou, não, você está fazendo muito bem o que você tem, você já fala 3 idiomas, você já tem até pós-doutorado, você tem consultórios, enfim, empresa de consultoria, e agora, você não vai dar conta de treinar 1.000 novos ortodontistas por semana, por mês, ou quantos 1.000 dentistas tinha no Brasil, como é que você vai... não dá, o humano não dá mais. Existe uma ferramenta que eu estou usando para controlar data dentro de um banco, um sistema financeiro de uso de cartão de crédito. E aí eu uso inteligência artificial. Aí que eu já tinha escutado falar inteligência, isso, pessoal, faz 6 anos atrás. Né? Então, em 2019, ele falou, a gente começa a estudar o comportamento dessas pessoas usando o cartão de crédito e a gente começa a educar eles financeiramente baseado em dados que a gente colheu deles mesmos, e a gente usa uma tecnologia que chama NLP, que era Natural Language Processing. Então, a gente não usa uma pessoa, um humano que vai lá, liga para ele e fala, olha, você está gastando muito no seu cartão de crédito, ou cuidado com a fraude, ou olha, o seu comportamento é esse, você pode economizar aqui. Aquele consultor financeiro era um robozinho. Eu falei, mas como assim um robozinho? Era o que a gente sabe, um chatbot. Né? Aí eu falei, mas como funciona esse chatbot? E daí ele falou, na verdade é só um modelo nas nuvens que você treina, né, com perguntas e respostas, e aí agora que alguém escreve alguma coisa, ele vai usar a sua knowledge base, vai usar as suas respostas que você já pôs lá. Então você tem que pôr todas as perguntas e todas as respostas. Pô, dá trabalho, hein? Ele falou, mas é dessa maneira que a gente faz. E aí, só que você não precisa responder. Né? A gente já tem esse sistema de inteligência artificial que ele vai responder para você automaticamente. Falei, então me dá mais algumas coordenadas, enfim. Né? Aí abriu meus olhos como uma solução. Até lá, 6 anos atrás, eu não sabia se ia virar ou não. E aí você pode fazer, você escolhe. Você cruza o braço e reclama da vida, reclama da indústria, né? E continua fazendo a mesma coisa, ou você fala, não, eu vou testar essa nova tecnologia. Né? Eu vou, se não existe, ninguém está fazendo, eu vou tentar fazer, porque do jeito que eu estou vivendo, logo não faz sentido mais. A minha produtividade estava baixa e a minha qualidade de vida estava caindo muito. Mesmo eu estando ganhando muito dinheiro, a qualidade de vida não estava do jeito que eu queria. Né? Aí eu saí da zona de conforto, parei tudo. Mário, obviamente esse processo não foi do dia para a noite. Né? Eu trabalhei com outras empresas vários anos. Eu estou falando demais, né, Mário? Desculpa. Não, cara, olha, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tô tão animado, Adriano, porque assim, eu sei que você se alimenta dessa faísca que é o que não existe, que é a inovação. Então, assim, a gente tem um programa aí no Texas, né, que é o Master in Digital Orthodontics, que no mês de maio os colegas vão ter uma excelente surpresa. Da continuidade desse programa, e é uma experiência incrível. E nós tivemos 3 edições já, foram incríveis, mudou a vida de todo mundo, todos são professores hoje em dia, todos são professores de ortodontia digital, eles se
se intitulam, assim como eu, de Masters, né? Que realmente é um pessoal diferenciado. Mas na última edição, eu percebi que você estava assim, para falar de ortodontia digital, estava um pouco difícil. É que na sua cabeça só vinha uma coisa, que era a inteligência artificial. Me desculpa se eu estiver enganado, mas é a impressão que eu tive. E agora eu estou vendo você com essa vontade de falar, sabe, cara? Com esse, é aí onde, onde o Adriano se cria e a ortodontia melhora, entendeu? É nesse fogo, meu amigo. Então eu estou muito feliz de você estar contando toda a história, de você estar falando. Aqui é para isso, é um podcast, né? Nós estamos aqui para falar isso. Agora, Adriano, você comentou coisas interessantíssimas aqui, e eu queria puxar um link para a gente que é professor. A inteligência artificial talvez seja um pouco mais. Eu fiz o sprint com você o ano passado, e eu lembro no começo do curso, isso, pessoal, estou tentando sempre trazer quem ainda tiver meio pensando, né? Sim, mas e aí? Como é que eu vou? As pessoas querem muito a resposta, a solução agora, né? E eu lembro que eu passei por isso no sprint, que eu falei, não, cara, eu preciso ver inteligência artificial com o Adriano e vou me inspirar. Fui lá, me inscrevi, fiz o curso com você como aluno. Aluno, professor, né? Eu precisava desse conhecimento para passar. E eu lembro que no começo eu ainda ficava muito indo para um lado, indo para o outro, assim. Às vezes minha mente fugia um pouquinho, sabe? E aí depois eu voltava. A impressão que eu tenho é que as pessoas vão começar, e aí quem chegar primeiro, vamos repetir, né? Quem chegar primeiro vai ter os benefícios do early adopter, né? Que a gente discutiu bastante isso aqui. Por isso que tem que estudar, tem que fazer parte disso tudo. Eu lembro que ali naquele momento eu visualizei a inteligência artificial e você apresentou um dos seus agentes de inteligência artificial, que até lá atrás, quando você falou, você pediu para eu testar, e eu achei muito legal. Mas ele não estava tão inteligente assim como agora, né? E eu acho que para o aprendizado, para o ensino, acho que está mais fácil das pessoas entenderem como vai acontecer por causa do chat GPT, né? Que ele é um bom agente de inteligência artificial e as pessoas começam a ir. Mas dentro do próprio ensino, a Ortoí hoje em dia virou um laboratório de inovação, não é isso mesmo? Então, assim, como é que você visualiza essa inteligência artificial para o ensino, basicamente, que é para ver se a gente consegue encurtar um pouquinho. Sempre estou falando, né? Eu sei que você sabe, os colegas querem aprender, porque a gente já deu vários motivos aqui do que você faz, o que eu faço, e logo depois está todo mundo fazendo, né? Mas eles ainda falam, não, mas esse eu acho que ele não acertou, esse eu acho que ele não vai acertar. Então, acho que dentro do ensino dá para a gente ter uma visão mais clara do que está para acontecer. Porque foi o que aconteceu comigo. Foi muito impactante. Eu, como consultor também, desenvolvedor de protocolos, mais para ortodontia digital e alinhadores, né? Os colegas tiram dúvidas comigo que eu já tenho prontas respostas, né? Para o alinhador quebrou e tal. Então, uma inteligência artificial que não só lhe responde, mas com esse contexto humano, sabe, de ser, eu fiquei encantado. Acho que as pessoas ainda não conhecem esse seu agente de inteligência artificial da Ortoí, eu quero convidá-los aqui. A sua pergunta foi grande, aí foram várias, né? Foi, mas eu ainda vou finalizar, viu? ainda não terminei a pergunta, porque no final das contas, eu queria saber como é que você equilibra essa ousadia criativa com a responsabilidade de formar profissionais de excelência, porque dentro dessa inovação do que não existe, você ainda consegue ter essa responsabilidade, entendeu? Então é basicamente uma pergunta que engloba o ensino, a inteligência artificial e a responsabilidade de passar por isso, de formar profissionais, tá? Entendi. Uma coisa só que fique claro, assim, o meu objetivo nunca foi ser pioneiro, sabe?
eu simplesmente, como eu falei, eu faço as coisas que faz sentido para mim, né? Como tempos atrás eu parei de usar o Facebook e não fazia sentido mais. E aí todo mundo vai, mas como assim você não usa o Facebook? Enfim, e aí eu parei. E assim foi, né? Eu parei de usar muito os autoligados, porque parou um pouco de sentido, e eu fui mais para tratamentos híbridos. Para mim, os tratamentos híbridos faziam muito mais sentido nos casos complexos, né? E o carro-chefe era o alinhador. Então, eu lembro aquela experiência que você falou, que você estava, parece que um pouco mais, não tão ligado nos alinhadores, mas mais em alguma outra coisa a mais que você não sabia o que era, e na verdade era inteligência artificial. Eu imagino que vocês, ortodontistas, tiveram essa quando você, uma coisa semelhante quando você começou a usar os alinhadores. É uma coisa tão legal, com uma tecnologia que faz tanto sentido e tantos benefícios para o paciente, para você, que aos poucos você foi perdendo um pouco o interesse. Não que você desmerece outras formas de tratamento lingual, o hotel só o sistema autoligado puro, aquelas coisas todas, mas você foi tendo mais interesse por isso. É a mesma coisa que vai acontecendo comigo, entendeu? Eu vou diminuindo o meu interesse por algumas tecnologias que eu vejo que ela já está limitada, chegou, não vai mais. E aí eu dou um passo para frente, né? Foi a mesma coisa que aconteceu com a inteligência artificial. E respondendo um link para a sua pergunta, na educação, né? Então, a educação, como eu falei, tradicional, já não estava fazendo mais sentido dentro da ortodontia, de você viajar, gastar tempo e dinheiro para passar uma informação que muitas vezes poderia ser passada online, né? E aí depois vieram os webinars, a gente mesmo gravava os webinars, eu tinha essa preocupação de dar um treinamento remotamente e que seria interessante, melhor do que o curso online, onde a pessoa não está ao vivo. Então, era uma mistura que a gente chamava até de telepresence, lembra? Que era um webinar que, na verdade, a pessoa estava ao vivo, mas era online, né? E aí a gente começou a fazer isso também, né? E depois, com a pandemia, né, se popularizou também. Então, tem essa pegada da ortoí de inovação na educação também, né, paralelo à tecnologia, né, dos tratamentos, de inovação nos tratamentos ortodônticos. E aí veio o ensino. Eu sigo uma carreira de professores. Minha avó era professor, meus pais, eu, meu irmão, né, todos eles tiveram carreira acadêmica, né? Então, eu sempre me preocupei com as formas de aprendizagem, que você falou, né? Como que você passa isso para as pessoas? E aí, aquele jeitão meu de ser eficiente, né? Eu comecei a prestar atenção que alguns momentos tinham que ser presencial, completando o virtual. Perfeito. Mas não dentro de uma sala de aula tradicional. Eu falei, pessoal, sim, vocês têm que experimentar. Vocês têm que sair do seu ambiente. E aí você falou, mas Adriano, como isso? Eu falei, vem para os Estados Unidos. Porque é isso que eu fiz. E isso tinha mudado muito. A minha qualidade de vida, o meu estilo de vida me mudou a hora que eu fui morar na Europa, a hora que eu fui morar nos Estados Unidos. Depois voltei para o Brasil. E depois de 10 anos eu voltei para os Estados Unidos. E isso tudo eu vi, digo o que eu falei, não é ver futuro, é eu experimentar. E aí eu gosto das coisas, faz sentido, começa a dar certo, eu falo, amigão, vem para cá. Então, você fala, não, mas eu quero aprender esse negócio de ortodontia digital. Para você aprender o fluxo digital, você tem que dar valor e entender que você pode controlar o seu consultório remotamente, à distância. Qual é a melhor maneira de você ensinar? Expõe a pessoa, a metodologia. Então, eu fazer nos Estados Unidos não era para vir fazer compra, apesar que a gente fazia no Black Friday e a gente vai ter esse ano o Sprint, que a gente vai chegar lá. Que aí já falou, cara, era uma surpresa. Ah, desculpa. Mas tudo bem, já falou. A gente ia lançar em Ubatuba, né? Mas tudo bem, tá aqui.
É o sprint, que é a evolução Do master. do master. Como é a evolução do online por um webinar, e depois tem... aí tem os fóruns que hoje tem, né, que é legal, tem os cursos online, tem o web, hoje tem todas essas ferramentas, né? Então, da mesma maneira que daí eu vi e eu experimentei que quando a pessoa vem fazer um curso e ele experimenta entrar num outro ambiente, então aqui eles iam visitar as lojas de alinhadores, eles tinham que entrar lá e eles ver, não adianta eu falar que não ia dar certo as lojas de alinhadores, assim por diante. Eu falei, você tem que entrar e eu não falava nada, experimenta, e durante vários masters, esses treinamentos da Ortho-I no exterior, as pessoas não só elas iam em outras clínicas ortodônticas modernas, usando tais tecnologias, tais tipos de aparelho, com tais impressoras, como eles iam visitar até lojas de alinhadores, empresas de alinhadores, fábricas de alinhadores. A gente fez de tudo. Isso mesmo. Então, era importante essa forma de aprendizagem, junto com a teoria, junto com a minha experiência e com dos outros professores. Aí você fala, Adriano, e agora a inteligência artificial? Você fala, ele é muito grande, né? Como que a pessoa vai aprender inteligência artificial? Aí é uma metodologia, o sprint. Sprint, para quem não sabe, é uma corrida, aqui 100, 200 metros, no atletismo, aqui chama sprint, é uma corrida rápida, forte, né? Então, é um sprint ortodôntico, né? Como você, todos esses 5 anos de inteligência artificial que eu tenho estudado, como que eu vou passar isso num pacote que a pessoa entenda? E aí eu fiz o primeiro design sprint, que era 100% virtual. E aí você foi uma das pessoas que fizeram, como muitos outros de diferentes partes do mundo. E aí eles entendiam o fluxo de trabalho da inteligência artificial. E aí abre a cabeça e aí sim a pessoa começa. E aí eu fazia protótipos, porque o sprint nada mais é do que um grupo de experts juntos, criando solução em conjunto através da inovação. E cria-se um protótipo, né, para testar as ideias. Isso tudo dentro de um sprint, uma metodologia que veio até do Google Ventures. São startups de antes de pôr milhões e milhões de dólares numa ideia, que tal fazer um sprint, né? E eles, em uma semana, eles fazem esse sprint e testam uma ideia e passam um conhecimento e criam uma solução, é isso que está. Então, na verdade, o sprint é a gente criar uma solução de inteligência artificial para você. E eles hoje, eu consigo dar um sprint, em vez de fazer em 7 dias, em 5 dias, eu faço em 2 dias, usando a inteligência artificial para falar sobre inteligência artificial. Você vê que fantástico. Eu não tenho a menor dúvida que o sprint, você pode até usar outros nomes se você quiser, tá? Mas esse modelo colaborativo de educação, aonde você fala, você participa, você escuta e você executa. E em grupos, em um time, vai ser a maneira da educação com acessórios de inteligência artificial ou outras tecnologias dentro do ensino, Mário. Esse é o futuro. Esse é o futuro das escolas. Não, cara, assim, é incrível. Faz sentido? Faz demais. E assim. Então, eu não estou inventando nada. É isso que eu só ponho as peças juntas e eu testo, né? Isso, e aí a última coisa, né? É a natureza. Aí entra o meu equilíbrio, né? Isso aí só os mais novos não vão entender. Mas o sucesso de um ortodontista não é só dentro de um consultório, é dentro e fora do consultório. Tá? Então, a gente tem que ter equilíbrio na vida. E aí entra o equilíbrio do corpo, da mente, né, da alma, e isso tudo. E faz parte o quê? Né, o nosso contato com a natureza, que é o nosso mundão aí fora. Né? Aí entra um pouco de autenticidade minha. Né? E aí, por que não usar, né,
forma de aprendizagem exposto à natureza. As pessoas não dão treinamento num navio, as pessoas não dão treinamento num museu, as pessoas não dão um treinamento num restaurante. Então, eles usam gastronomia, entretenimento, dentro de um cinema, dentro de um navio. A Orto-I faz um sprint nature-based, porque eu acredito que a gente está fora de um ambiente tradicional, que é, né, uma sala de aula, mas está exposto indiretamente ou diretamente à natureza. Isso traz elementos importantes de aprendizagem, né, para o corpo, para a nossa mente humana. E aí eu estou combinando tudo com esse sprint de Ubatuba, tá? Por que Ubatuba? Né? Aí é a região onde eu cresci. Tá? É uma região central entre São Paulo e o Rio de Janeiro, e é onde eu escolhi para ser o nosso primeiro sprint do Brasil. E outros sprints estão vindo aí. Eu já, desculpa ter te falado, sprint no Brasil, mas a gente está organizando sprints em diferentes partes do mundo. Vai ser um prazer ter vocês aí junto com a gente. Adriano, eu estou contando os dias. Lógico, os colegas que já se inscreveram estão tirando essas dúvidas comigo sobre o formato do curso, por ser nature-based. Estou contando os dias, cara. Eu sei que vai ser incrível. Para mim, quando eu fiz o sprint online com você e com outros colegas de fora do país, eu saí de lá porque muitos colegas eles ficam um pouco preocupados em ortodontia digital, por exemplo. Ela é difícil. Você tem que saber o mínimo de TI, né, de softwares, você tem que saber o mínimo de impressoras. E muitos colegas eles se expõem a esse conteúdo, mas eles preferem me contratar depois ou contratar uma outra empresa, enfim, porque acham muito difícil. Na inteligência artificial, o que eu saí de lá, tendo certeza absoluta de que é totalmente diferente, é que é como se você precisasse ir no banco pagar um boleto e alguém fale para você, não, cara, tem um aplicativo que você paga aqui no... Então, a gente não vai... Quem quiser se aprofundar, vai. Mas a gente não vai virar engenheiro de computação para desenvolver códigos, mesmo porque a própria inteligência artificial pode fazer isso para a gente. Mas a gente vai desenvolver isso. Tipo, olha, é um saco ir no banco, espera fila e tal. Então, esses problemas para mim, e aí eu trouxe para toda a vida depois do sprint, né? Eu uso inteligência artificial todos os dias. Então, a gente começa a ter uma visão de que aquilo é necessário todos os dias. Agora, Adriano, o Bill Gates recentemente falou que no máximo em 10 anos, 90% das profissões não vão mais existir, incluindo os médicos, né? Você acha que com essa evolução dos robôs, até humanoides, né, para se assemelhar mais com os humanos, e da inteligência artificial, você acha que vai tirar de campo o ortodontista? É uma pergunta, você não precisa ter a resposta, é só o que você acha, tá? A gente está falando sobre inovação aqui e tecnologia. Então, o Bill Gates causou uma polêmica muito grande nisso. Então, eu não tenho medo em que minha vida fique muito mais fácil. Inclusive, depois que eu me inseri no digital, eu passei por uma crise de identidade como profissional, porque eu percebi que eu poderia ir para a praia na segunda às 10 da manhã, entende? Então eu que fui acostumado a atender pacientes de 8 às 12, das 14 às 18 e no sábado das 8 às 12. Então eu tô gostando até de ele fazer isso, né? Porque eu acho que vai tirar o que a gente não gosta. Ou não? O que é que você está visualizando aí desse local privilegiado que você tem, que sua mente lhe traz, meu amigo? O Bill Gates e todos os outros aí visionários, né? Eu tenho certeza que eles já estão experimentando as coisas na frente, né? Então, de novo, eles não é que eles são tão visionários, eles têm acesso a muitas ferramentas e tecnologias. Então, se ele fala, é para se escutar, né? E já faz muitos anos que bastante coisa que ele fala faz sentido, como todos os outros aí, guru da tecnologia, assim por diante. Eu sempre escuto todos eles e depois eu dou uma filtrada, obviamente, para a nossa área, né? Com essa relação de robô, humanoide ou não,
eu não tenho muito o que falar, assim, eu não tenho, como eu falei, eu não acerto o futuro, assim, nem arrisco, não é minha especialidade. Eu imagino que está indo nessa direção, mas muito mais um robô virtual, né? É um robô virtual, aonde, porque o robô, antes de você fazer ele andar, ele correr, ele tem que passar por todos os outros sentidos. A primeira é ele entender a comunicação, né? Então, ele saber ler. E aí foi o Natural Language Processing, né? O processo natural de linguagem, né? Que foi praticamente o nascimento aí da inteligência artificial generativa. Eles geram conteúdos novos baseados em dados, né? Do passado, onde eles foram treinados, né? E aí, não só em textos, depois foi para voz, depois foi para computer vision, para ver. Então, você vê que eles estão criando, né, digamos, a máquina, ensinando ela em todos os nossos sentidos, que é o humano. Depois que você cria isso tudo, aí fica fácil criar, né, o robô em si. Agora, tem uma série de coisas que é difícil reproduzir, né? Então, eu acho um robô igual ao homem tá longe, apesar de você ver algumas empresas aí falando sobre isso. Agora, o que eu sei na ortodontia, que é o que pouco que eu sei, né, nesse mundo sobre ortodontia, é você, para onde vai a ortodontia? Assim, a gente vai ser substituído? Eu tenho certeza que não. A gente só vai mudar a forma como a gente trabalha, né? A gente vai ter tarefas diferentes, como você não molda mais, entendeu? Mas agora você escaneia. Na verdade, você está colhendo informações da mesma maneira, né? Como eu prefiro ensinar dentro de um sprint, em vez de só eu falar e todo mundo só escutar. Não tem, né? Não é colaborativo. Eu vejo com uma educação mais colaborativa. Então, a gente faz a mesma coisa, você está ensinando, mas de maneiras diferentes, né? E a ortodontia a gente vai fazer da mesma maneira, né? Se a gente for ver, no século passado, a gente tinha a ortodontia, o que a gente falava corretiva, né? Que teve a preventiva, a interceptativa, a corretiva. Era a ortodontia convencional, a gente aprendia na faculdade, assim por diante. E depois veio, com as novas tecnologias, veio a ortodontia digital, que eu comentei, né? Que era o scan, design, print, esse fluxo digital que mudou tudo, né? Na ortodontia. E agora, que eu acredito que vai ser os nossos próximos 10 anos aí que você está falando aí com o Bill Gates, que é a ortodontia generativa, Mário. Tá? Então, você vai começar a escutar muito mais de ortodontia generativa. Tá? É o próximo passo da ortodontia. Tá ok? Então, vão ser conteúdos criados por máquinas através da inteligência artificial. Como é o modelo da Ortho-i, né? Como é o GPT da Ortho-i. Mesmo um agente, um assistente pequeno, onde você faz um prompt, você dá um comando, e ele faz o quê? Ele gera uma resposta. Não fui eu que criei, eu só treinei. Tá? Então, ela é uma ortodontia generativa. Tá? Então, em breve, a gente vai estar usufruindo de ortodontias, de padrões, entendeu? Criados por humano, por ortodontistas, por ortodontia tradicional, convencional, digital, e a gente vai se basear em insights, em padrões criados pela ortodontia generativa. E baseado nesses tipos de ortodontia, eu vou tomar a minha decisão final. Tá? Então, eu acho que, de novo, pode ser o futuro, mas é o que eu estou fazendo hoje. Eu só estou pondo o nome aí no que a gente está fazendo e nos tipos de ortodontia, né? Então, a gente vai perder o emprego? Não, pessoal, você não vai perder o emprego. Agora,
eu tenho certeza que você perdeu muitos pacientes se você não está usando o alinhador. Você perdeu muitos pacientes se você não integrou o fluxo digital. Ou você está trabalhando muito mais que outros colegas. Tá? Da mesma maneira que se você não incorporar algumas ferramentas de inteligência artificial, você fala, peraí, Adriano, mas como assim? Né? Você falou do ChatGPT, do ChatGPT. Pessoal, esse é um modelo somente de uma forma de comunicação que existe. Existem centenas de outros modelos iguais, para diferentes funções, para diferentes necessidades. Mesmo, eu vou mostrar isso nos treinamentos, existem 7 tipos diferentes de inteligência artificial generativa. E eu vou explicar isso tudo nos treinamentos. É isso que abre a cabeça, Mário, que você falou, a história do banco, do aplicativo. Na verdade, você não precisa agora sentar e virar um engenheiro de ciências da computação e criar um modelo do seu consultório. Não. Isso aí deixa que as pessoas, os engenheiros vão fazer isso, as empresas estão fazendo isso, eles estão fazendo a integração. O que você tem que criar é isso, é você saber, um exemplo claro, biomecânica do movimento dentário. Você entende o processo de movimentação, os riscos e os limites. Isso é mais importante do que você aprender exatamente sobre um ou outro aparelho. Você aprendeu os conceitos fundamentais da biomecânica do movimento dentário, você segue, você está preparado, né, para crescer independente do tipo de aparelho e assim por diante. É isso que a gente está fazendo agora. Você cria esse mindset. A pessoa ela sai quase de uma dimensão para outra, como ele saiu do consultório convencional para um consultório virtual ou digital, do fluxo digital. Né? E agora ele vai fazer esse outro passo, o começo de um outro ciclo. Né? E eu tenho certeza, por isso que se eu começo a ensinar, pessoal, é porque está funcionando. Tá? Adriano, meu amigo, eu não precisava nem ganhar dinheiro para ser ortodontista, porque é bom demais, cara, principalmente escutar essas palavras incríveis. Tá muito bom. The show must go on, mas não agora. Tenho certeza que todo mundo está ficando com gostinho de quero mais. É isso mesmo que a gente quer. A gente vai gerar muito conteúdo bacana. Tem os sprints que estão começando a acontecer, o Adriano já falou, vai ocorrer em vários lugares do mundo, começando agora em Ubatuba, nos dias 28, 29 e 30. Eu vou estar lá, o professor Adriano, lógico, é a estrela, vai estar por lá, e vários outros colegas também participando desse sprint e aprofundando o seu conhecimento em inteligência artificial. Se você quer participar desse, vai lá no ortoi.com, em inglês, viu, galera? É orto com TH, ortoi.com/sprint Brasil, Brasil também em inglês com Z. ortoi.com/Sprint Brasil, mas de qualquer forma, se já a página já tiver saída, a gente vai estar informando as próximas oportunidades, como Dallas, Texas. Vou lá pela 4ª vez encontrar meu amigo professor Adriano. Adriano, obrigado demais pelas suas palavras, foram momentos incríveis aqui, e assim, eu já lhe vi falando mal, eu sei que foi só um aperitivo para a galera, viu? Obrigado, meu amigo, até a próxima. Obrigado, Mário. É sempre um prazer aí conversar contigo. E é isso aí. Eu só vou. Quem quiser me seguir também da Ortoi, né? Tanto no YouTube channel, né? Ortoi, ORTHOI, né? No Instagram também, orto.i, né? E o nosso portal é tanto ortoi.com como ortoi.ai, né? Que é em inglês, cai lá. Então, não só agora para o Sprint, mas se você quiser continuar seguindo, no próprio LinkedIn eu tenho uma newsletter, Mário, quem quiser entra lá, me segue e tem uma newsletter, chama Ortoi Connect, né? Você pode seguir e ali você vai receber, eu escrevo várias vezes por mês alguns artigos fantásticos sobre inteligência artificial, tecnologia, sprints, educação e as apresentações. E eu vou estar também sempre dando palestras, é uma coisa que eu gosto, Mário, né? Então não é só os sprints,
mas é outra coisa que mudou da água para o vinho, né? Então, se um dia tiver a oportunidade de assistir uma palestra presencial comigo, Arthur, eu tenho certeza que vai ser um momento também legal, né? Porque a gente tem usado a inteligência artificial do começo ao fim, antes, durante, depois. É uma experiência fantástica. O speaking, né? O public speaking é uma outra área que está mudando muito. Com a inteligência artificial, a maneira como a gente ensina, e essa é uma das coisas que a Ortoi também gosta, é uma outra vertente, que é a parte de palestras. E eu estou sempre à disposição aí para trabalhar com todo mundo. É só entrar em contato com a gente. Um abraço, bom te ver e até breve aí no Brasil. Beijo a todos. Um abraço, meu amigo. Até já. Tchau, tchau. Tchau.